Bom dia, sejam bem-vindos. Aqui é o canal do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delany. Hoje, domingo, 31 de outubro de 2021. Eu sou Leilson Monteiro. Está no ar mais um podcast Espiritismo Presente, uma produção do Grupo Espírita Gabriel Delany. Iniciamos o nosso encontro dessa semana com um aviso importante. Estamos mudando de endereço. Continuaremos no bairro Divinópolis, porém em outro endereço, aqui na cidade de Caruaru. Durante a semana, nas nossas plataformas, atualizaremos a todos com o endereço e um ponto de referência. Essa semana também não teremos atividades, palestras públicas. Retornaremos na quarta-feira, dia 10 de novembro, com a primeira palestra pública no novo endereço. Você fica informado através do nosso Facebook e YouTube. Informamos também que o nosso Instagram está com instabilidade. Estamos tentando resolver junto à empresa que administra a rede social para que possamos voltar o mais breve com o nosso Instagram. Por enquanto estamos apenas com o Facebook e o YouTube, @GEGADESPÍRITA. Hoje o nosso convidado é o trabalhador da casa Robson Santos, que vai abordar o tema O Dia de Finados na visão espírita, o Dia de Finados para o Espiritismo. Bom dia, Robson, seja bem-vindo, agora é com você. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, conforme você esteja ouvindo este podcast do Grupo Espírita Gabriel Delany, conhecido como GEGAD, aqui na cidade de Caruaru. Eu sou Robson Santos e estarei refletindo hoje sobre este tema que tem a ver com o nosso feriado mais próximo, o Dia de Finados. Então, como é visto o Dia de Finados para o Espiritismo? O Sr. Allan Kardec, juntamente com os Espíritos, trata dessa questão no livro segundo, ou segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, da vida espírita, da vida espiritual. O tópico que o Sr. Allan Kardec vai tratar sobre o Dia de Finados é a comemoração dos mortos e funerais, que vai da questão 320 até a questão 329. E nós vamos ver aqui algumas questões tratando do assunto. Questão 320. Os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles os que amam sobre a terra? Os espíritos responderam: às vezes, mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. Na questão 321, o dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos. Eles preparam para visitar os que irão orar sobre seus despojos. Os espíritos responderam: os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como nos outros dias. Importante essa resposta, porque nós vamos ver mais adiante a questão do lugar. Nós vimos a questão do tempo aqui, quando os espíritos respondem nesse dia como nos outros dias. Esse dia para eles, pergunta o Sr. Allan Kardec ainda na questão 321a. Esse dia é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas? Os espíritos prontamente responderam: nesse dia estão aí em maior número porque existem mais pessoas que o chamam, mas cada um vem por causa dos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Questão 321b. Sob que forma aí comparece e como os veríamos se pudessem tornar-se invisíveis? Os espíritos respondem sob a forma que eram conhecidos como encarnados. E então nós vamos aqui nessas breves perguntas e respostas sobre
esse dia que é dedicado em várias partes do mundo para a comemoração dos mortos, dos finados, das pessoas que já morreram. Para o Espiritismo, sabemos, a vida é imortal. Temos a perspectiva de uma vida imortalista. E antes disso, uma vida reencarnacionista, ou seja, a perspectiva da vida para o Espiritismo é imortalista do ser, nesse horizonte de vida após a morte, e é reencarnacionista, numa perspectiva de uma vida anterior a esta vida. Mas o tema comemoração dos mortos, ela tem a ver especificamente com essa visão imortalista. Após a morte, após a decomposição cadavérica, após o instante final de vida de um ser, a vida continua. Essa é a perspectiva do Espiritismo. E os espíritos vão existir na dimensão espiritual e eles estarão em todos os lugares. Então não é um dia específico que eles vão se aproximar de nós, e nós não poderemos apenas nos limitar a lembrar dos nossos entes queridos apenas no dia de finados. Para os espíritos, ela é uma data simbólica, nós a respeitamos, mas todos os dias são dias de finados, todos os dias são dias de reverência aos mortos. Então é muito importante nós lembrarmos dos nossos avós, dos nossos tios, pais, as pessoas que tivemos um contato afetivo e que já desencarnaram. Manter através da prece esse vínculo de ressonância, de reconhecimento, de reverência e de saudade. E como bem disseram os Espíritos aqui na questão 321, eles estarão nos atenderão a qualquer tempo. Vejamos aqui, quando o Senhor Allan Kardec vai perguntar o dia da comemoração dos mortos, tem alguma coisa mais solene para eles? Eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre os seus despojos, como acontece aquela multidão que vai nos cemitérios? E os Espíritos, na questão 321, vai dizer: os Espíritos atendem ao apelo do pensamento nesse dia como nos outros dias. Então, todos os dias nós poderemos entrar em contato com os entes que desencarnaram, em que nós mantemos pelo pensamento a nossa reverência, o nosso reconhecimento, e nós poderemos manter contato com eles, sim, enviando vibrações positivas de paz, vibrações positivas de amorosidade, para que eles possam perceber e para que eles possam sentir a nossa presença. Então, na perspectiva espírita, o dia final ele tem essa simbologia mais de respeito a uma questão social, mas nada impede que nós possamos visitar os cemitérios, e não só no dia de finados, nós podemos visitar em qualquer outro dia do ano, qualquer outro dia da semana, qualquer outro dia do mês. Não há uma data específica para nós visitarmos os túmulos onde se encontram os despojos daquelas pessoas com as quais convivemos. Todos os dias é um ponto de referência para que nós possamos nos comunicar através de uma oração, de uma prece, de boas referências com os espíritos que já desencarnaram. Vamos ver aqui mais adiante uma outra pergunta que o Senhor Allan Kardec faz sobre essa temática. Questão 325. De onde provém o desejo de certas pessoas de serem enterradas num lugar mais do que no outro? Reveem esse lugar com maior satisfação depois da morte? Essa importância dada a uma coisa material é um sinal de inferioridade do espírito? Os espíritos responderam: a afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral. Que vale um pedaço de terra mais que outro para um espírito elevado?
Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que amam, mesmo quando os ossos estejam separados? Ainda na questão 325a. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma mesma família deve ser considerada como uma coisa fútil? Os espíritos responderam: não, não é fútil. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco importa aos espíritos, ela é útil aos homens. As lembranças são mais concentradas. Então nós vamos perceber aqui essa ideia dos mausoléus, do desejo de muitas pessoas que comunicam aos seus familiares: quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu quero ser enterrado em tal lugar. Então essa é uma questão meramente simbólica também, não tem um sentido realmente relevante, é apenas afetivo mesmo. Se você nasceu no Brasil, e é natural isso, nós vemos quando um estrangeiro, alguém está turistando em algum país e ele morre lá, as exéquias, o enterro é feito justamente no país de origem. Então é natural que nós possamos reunir no cemitério, se houver condições, os despojos da nossa família, como uma forma apenas de reverência, de nós lembrarmos, as gerações futuras terem uma reverência para com aquelas pessoas que já desencarnaram. Mas nada que nos prenda ou prenda o espírito àquele lugar, aquela região. Na questão 323, o Sr. Allan Kardec pergunta: a visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Veja que pergunta bacana para a gente fechar essa nossa discussão. A visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem, já vos disse, é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Então, na questão 321, nós vemos os espíritos dizer assim: os espíritos atendem ao apelo do pensamento nesse dia como nos outros dias. Ou seja, a questão do tempo para os espíritos é irrelevante. Não tem um dia específico para você lembrar dos mortos. A data ficou convencionada, como a gente tem o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Natal. Mas não significa que nós só deveremos lembrar dos nossos entes queridos que já partiram no dia de finados. Como diz os espíritos atendem ao apelo do pensamento nesse dia como nos outros dias, em qualquer dia. Então, todo o tempo é o tempo de nos lembrarmos dos espíritos que já desencarnaram. Assim como, na questão 323, os espíritos dizem de uma forma tão bela, que é a prece que santifica o ato de lembrar. Então, que nós possamos, no dia de finados, como em todos os dias, quando nós pudermos lembrar dos nossos entes, orarmos por eles, envolvermos em afetividade, em amorosidade, em saudade. Porque, como diz os espíritos, pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Então não basta, não é preciso ir para um templo para orar pelos nossos entes queridos. Não é preciso nós irmos para o cemitério para falar com os entes que já partiram diante do túmulo deles. Em nosso próprio lar, em qualquer lugar, em qualquer tempo, nós podemos pensar nos finados, nas pessoas que já partiram para a dimensão extracorpórea. E é isso que nós trouxemos para a reflexão hoje. Agradecemos a Robson Santos pela participação no nosso podcast dessa semana. Hoje, às 18 horas, estaremos também com a nossa ação GEGAD Solidária. Vamos ao encontro de moradores de rua, pessoas em situação de rua. Levaremos um lanche, um suco, uma água, material de higiene e alimentação também para os animais. Se você quiser colaborar, participar da nossa campanha, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. E às 18 horas também temos o Evangelho no Lar. Você pode participar através do link disponibilizado nas nossas redes. Fiquemos todos na paz e na harmonia do Cristo, nosso modelo e guia. Voltaremos
no próximo domingo. Até lá.